O novo regime fiscal, NRF, é o tema que me traz a essa tribuna na tarde de hoje. É bom ressaltar, desde logo, para que não pare qualquer dúvida, nós viemos aqui reforçar a necessidade de cumprimento dos limites do novo regime. Do nosso ponto de vista, ele deveria constar do texto permanente da Constituição, mas não do ato das disposições constitucionais transitórias, onde foi inserido. Isso porque, para nós do PSB, é muito claro que a responsabilidade com as finanças, com o erário, deve ser uma responsabilidade permanente. Não pode ser limitada no tempo, como parece ter sido o tratamento dado à questão pela emenda constitucional número 95, 2016. Contudo, esse regime não está isento de críticas, e de críticas fortes. Aprovado às pressas, muito claramente mais como uma resposta política aos mercados do que como um efetivo instrumento de solução das agruras fiscais, várias lacunas ficaram mal resolvidas ou sequer foram solucionadas. Parece evidente que com o seu teto intransponível de gastos, pois é assim que se vem entendendo o NRF, cortou a possibilidade de o Estado fomentar a economia por meio de investimentos públicos, porque o teto de gasto não permite a atuação do poder público, o que é lastimável, pois parece que o mercado e sua mão invisível não estão conseguindo se impulsionar sozinhos. De início, considero que, no mínimo, 3 pontos merecem destaque. Primeiro, o tratamento que vem sendo dispensado aos chamados demais poderes e órgãos como o Ministério Público e também a Defensoria Pública. Segundo, as dotações como saúde e educação. E terceiro, o cesseamento de que tem sido alvo às emendas individuais. Nesse instante, quero, senhor presidente, focar no primeiro aspecto. Trata-se da questão essencial do novo regime. Essencial porque tem relação com a sobrevivência das próprias instituições públicas. Faço objeções à interpretação corrente que se vem dando a esse regime, quando se imputa uma carga de responsabilidade muito maior que a verdadeira e possível de ser suportada pelos chamados demais poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Penso que falta não apenas razoabilidade, mas amparo constitucional para fazer o que estão fazendo. As administrações dos poderes legislativo e judiciário, o Ministério Público e também a Defensoria Pública, não são responsáveis pela elaboração da política econômica, pelas inúmeras renúncias fiscais concedidas, pela edição descontrolada de medidas provisórias, pela fixação das metas de resultado de cada exercício financeiro, pelo excesso de desonerações e tudo quanto mais impacta a arrecadação. Pelo contrário, apenas sofrem as consequências dos efeitos dessas políticas a cargo do Poder Executivo. Mas a interpretação vigente quanto à participação desses poderes e órgãos da divisão do teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional número 95 de 2016 passa a incorreta visão de que são eles os grandes vilões do processo já persistente de degradação das contas públicas, mas não são. Ainda que por absurdo delírio se afrontassem as disposições da nossa Carta Política, reconhecidamente democrática, e se extinguissem tais poderes e órgãos, a economia financeira atual, daí resultando, seria de menos de 5% dos gastos primários do governo, cerca de 60 bilhões de reais, ou seja, absolutamente insuficiente para acomodar e corrigir a crise fiscal frente aos 95% que ficam a cargo exclusivo do Poder Executivo, que detém todos os mecanismos para lidar com a questão, e aos cerca de 306,2 bilhões que se estima pagar de juros em 2018. 316
bilhões, mais de 316 bilhões. As consequências, no entanto, seriam graves e impiedosas para a democracia, os direitos e garantias individuais e coletivos. Este é o ponto central da nossa fala, o avanço silencioso nos orçamentos dos órgãos que não pertencem ao Poder Executivo, como forma de amenizar os efeitos da crise fiscal, com resultado pífio nas finanças, mas estrondoso nesses órgãos. A preocupação que temos vai em uma só linha. O novo regime está sendo interpretado de tal modo a minar, desde já, a capacidade de funcionamento do Ministério Público e também da Defensoria Pública e setores do Judiciário. O estrangulamento será pleno se o novo regime fiscal vigorar por 20 anos nessas condições. Tomo como, por exemplo, o próprio Senado Federal. Essa nossa casa vem fazendo um trabalho excepcional para gastar menos e economizar os recursos públicos. No período de 10 anos, de 2008 a 2017, segundo dados do Siga Brasil, fez reduzir suas despesas em proporção do PIB de 0,088% para 0,063%. Não é pouca coisa. Em termos financeiros nominais, equivale hoje a uma economia anual em torno de 1,7 bilhão, cerca de 39% dos seus gastos totais. Mas a que custo isso vem sendo feito? Por ter feito esse belo trabalho, o Senado foi apenado na distribuição do teto de gastos. Além de ter ficado com uma parcela menor, tal parcela de teto deve ser calculada com base na execução de 2016, corrigida meramente pela inflação medida pelo IPCA do IBGE. Essa metodologia está sendo interpretada para o conjunto dos órgãos, mas afeta gravemente apenas o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Ficando assim, no exemplo do Senado, essa Casa Legislativa, segundo acórdão no final de 2017 do TCU, perderá em 10 anos mais de 50% de sua força de trabalho. No período de vigência do novo regime fiscal, perde quase 80%. Senhor presidente, eu não sei se todos estão bem informados, mas o Senado não poderá substituir essa mão de obra aposentada, salvo em parte mínima e com irreparáveis prejuízos ao seu funcionamento. Essa é a realidade, às vezes com muito maior impacto e menor espaço de tempo de vários outros órgãos fora da alçada do Poder Executivo. Essa nossa fala tem a pretensão de chegar àquele poder e fazê-lo reavaliar a interpretação quanto ao modo e parâmetros de cálculo dos limites dos demais poderes. Isto para que o próprio regime não corra o risco de morte prematura ou mesmo de ser revisto por decisão judicial, o que achamos altamente possível. Segundo nota técnica de consultores da nossa consultoria de orçamentos, não podemos olvidar que a separação dos poderes é cláusula inderrogável de nossa Constituição, nos termos do artigo 2º. Em conjunto com os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, formam cláusulas pétreas por vontade do Constituinte originário, não se admitindo atitude tendente a prejudicá-las. Digo isso, senhor presidente, porque não estão dando a devida consideração às próprias disposições do novo regime fiscal e de regras e princípios albergados por nossa Constituição. As despesas criadas por lei antes da aprovação do teto ou mesmo após, para que não impactaram os limites individualizados de gastos fixados pelo novo regime, devem ser integradas aos tais limites, mas não estão sendo. São despesas obrigatórias de execução cogente. Estou me referindo, senhor presidente, por exemplo, às diversas leis que concederam reajustes aos servidores antes da aprovação do novo regime fiscal, mas que não impactaram a formação dos tetos de gastos. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pela interpretação das regras pertinentes se recusam a fazer essa consideração. Como se sabe, as despesas aprovadas e os gastos originários aumentaram numa proporção bem superior à correção dos tetos de gastos devido às leis anteriormente aprovadas. Isso cria evidente descompasso, mas a Constituição estabelece que devem ser respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Estabelece também que constitui crime de responsabilidade o desrespeito ao cumprimento das leis.
Assim, tais leis sobre as quais não há qualquer eiva de inconstitucionalidade devem ser cumpridas, bem como devem ser todos os atos legalmente praticados e aperfeiçoados. Para isso, devem ser integradas aos limites individuais fixados. A nossa proposta, senhor presidente, a ser implementada pelo próprio Poder Executivo, não é de alterar o teto global dos gastos. De forma alguma, esse teto deve ser mantido, para que no conjunto não haja aumento de despesa. Temos em mente apenas uma melhor redistribuição desse fundo nos termos admissíveis pelo novo regime e pela Constituição, protegendo a educação, a saúde e também os órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. É importante frisar que o Poder Executivo, que detém com exclusividade a prerrogativa de iniciativa de matérias orçamentárias, continua, apesar do novo regime, com praticamente todos os mecanismos para realizar gastos que necessitar. Isso porque, além do seu limite corresponder a mais de 95% do teto global, manteve a prerrogativa de abrir créditos extraordinários para conciliar seus gastos em caso de dificuldades. Senhor presidente, se nada for feito, nós mesmos tomaremos essa iniciativa propondo emenda ao projeto para a qual conclamamos o apoio dos nobres pares. Nesse sentido, ainda que totalmente favorável ao teto das despesas, com as ressalvas a que me referi, educação, saúde e a Defensoria Pública e o Ministério Público, retirando de todos eles meios de subsistência mínima para o desempenho de suas funções constitucionais. Daí a minha indignação e uma proposta que encaminharemos brevemente sobre este assunto, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a Vossa Excelência, senhor presidente, a inserção nos anais do Senado da íntegra do meu discurso, já que não houve tempo para fazer a sua leitura. Obrigado.